A gente estava fazendo uma visitinha nos nossos amigos lá do Taiaiá. E eu fui junto com o Bertolucci, com o França, com o Will e com o Pedro Deirô. A gente descobriu algumas coisas interessantíssimas lá, principalmente da cidade, que eu acho que é um dos pontos que mais, assim, são... Se a gente mostrar um vídeo, eu vou mostrar o do Bertô, que eu acho que tá mais completo. Isso é muito bom, cara. O maior escândalo de corrupção da história do Brasil tá acontecendo agora, o Banco Master. E no meio de todo esse rolo tá o Taiaiá Resort. O que ninguém te conta é que o Taiaiá tá lançando um novo resort, dessa vez na cidade de Porto Rico, divisa com Mato Grosso do Sul. E sabe quem é um dos sócios? O pai do governador. E o jornal Metrópolis mostra que tinha muita coisa errada nesse resort, inclusive o funcionamento de um cassino ilegal, com diversas mesas de blackjack, que são proibidas pela legislação. Além disso, o resort era utilizado para lobby político. Esse vídeo mostra o próprio ministro Dias Toffoli recebendo o banqueiro André Esteves, que para quem não conhece, é o dono do BTG Pactual. Agora, o esquisito é que atualmente o dono do Taiaiá Resort é o ex-advogado da JBS. E quando o Metrópolis questionou os funcionários do resort, todos eles disseram que o dono era o Dias Toffoli. E de fato, se você pegar os contratos antigos, você vai ver que a família do Toffoli era sócia do Taiaiá Resort, junto com a SM Holding. E é essa SM Holding que é sócia do Ratinho nesse novo empreendimento. E os donos da SM Holding são Rodrigo Ferro e Patrick Ferro. E as relações deles com o Ratinho são públicas no próprio Instagram do apresentador, dele lançando seus empreendimentos ao lado dos seus sócios, inclusive agradecendo na descrição. E o que aproxima o Ratinho do Banco Master é justamente a SM Holding, porque quando eles trouxeram um investimento para construir o resort, esse investimento estava alocado em fundos associados ao Banco Master. Aí eu te pergunto, será que é por isso que o Ratinho Júnior não dá um pio sobre o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que inclusive está acontecendo dentro do nosso estado, aqui no Paraná? Será que tem caroço nesse angu? Por isso que eu peço para você compartilhar esse vídeo. Não é qualquer um que tem coragem de expor o que eu estou expondo aqui. O que o E Paulo, só comentando, antes de passar para o próximo vídeo, que, assim, esse lance do novo resort está rolando, e isso seria ligação com o Ratinho, mas já nesse Taiaiá, que fica em Ribeirão Claro, supostamente, né, o fundo de investimentos que possibilitou a construção do resort, ele era oferecido pelo Banco Master, era uma das operações fraudulentas do Banco Master. Então, assim, é o resort que... supostamente... É que assim, o Dias Toffoli, ele gosta de dizer que ele não tem nenhum vínculo com a cidade, com o resort. Que, não, era do fulano lá, do amigo. É sempre do amigo, nunca é da pessoa, né? O Lula é a mesma coisa. E a gente indo pra cidade, a gente descobriu que, pô, a família do Toffoli tem um vínculo estranhíssimo com a cidade, tem fórum com o nome do pai dele, ele foi homenageado como cidadão honorário da cidade, e o detalhe importante é que a homenagem foi feita pela importância no desenvolvimento do turismo da cidade. Então, assim, calma lá, como que o Toffoli ajudou a desenvolver o turismo de Ribeirão Claro se ele não tem nada a ver com o grande resort da cidade? Fica a pergunta aí no ar. Pode passar pro próximo. Ricardo, peraí, Ricardo, você quer falar alguma coisa aí do nosso grandioso Bertolouco? Tá mutado. Aí, foi. Oh, caramba, aí. Não, agora tá certo, pode ir. Cara, esse sobre o Banco Master, podendo ter uma suposta relação com o Ratinho, isso dá uma oportunidade pra gente expor e denunciar. E eu fazer um puto trabalho investigativo que o Bertolucci fez, que o Will está fazendo, por aí vai. O Ratinho, ele normalmente ele se blinda de escândalos e etc. Então esse lance do Master pode ser uma espécie de caixa de Pandora, né? A gente pode começar a investigar e a gente descobrir até mais coisa eventualmente. E eu espero que não seja o caso, afinal, por mais que seja um oponente político, ele é o governador do nosso estado, entendeu? Eu não gosto da ideia de eu descobrir um grande esquema acontecendo aqui. Eu preferia que o meu dinheiro estivesse sendo bem gasto, estivesse protegido. Só que talvez não seja o caso, né? E por isso que é importante a gente investigar. Taca lá o próximo vídeo, que é quando a gente vai no resort. Tá. E uma coisa que eu ia falar é o seguinte, sempre que você conversa com alguém aqui do Paraná, quase que ninguém tem uma opinião formada sobre o Ratinho Júnior, né? É um cara meio nem fede nem cheira, assim,
E é engraçado que eu lembro dele ter ligações com o PT, com o Lula, e agora é meio bolsonarista. É um cara que vai sambando ali ao sabor dos ventos, né? E a gente descobrindo uma coisa dessa, igual você falou, né? O melhor é que não tivesse envolvimento nenhum. Mas a gente descobrindo que tem, cara, a sensação é mais ou menos aquela boneca russa. Você vai tirando uma coisa, vai tirando, e começa a atingir todo mundo. O que o Bertolucci mesmo fala ali no fim do vídeo, de estar junto com o pessoal que era sócio do pai dele, né? É a cara do Ratinho Júnior, né? Porque o cara, ele é praticamente, não é nada. Ele é júnior. Ele não é ninguém. Ele é um júnior de alguém. Então, até nas tramóias, supostamente, né, que ele tiver, é uma coisa feita pelo pai dele, que ele tá ali só. Isso me lembra uma outra família, né? Que só tem o pai e aí os filhos ficam ali só mamando e vivendo às custas do pai, no sentido às custas da imagem do pai, né? Que não constrói nada sozinho. É até triste, né, de ver isso no cenário político brasileiro. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Aqui no Brasil, políticos que têm altas popularidades, geralmente é aqueles que não incomodam o cidadão. Então, tipo, ninguém sabe direito o que o Ratinho faz de bom, mas o motivo ele tem uma aprovação muito grande. Mesma coisa outros prefeitos por aí. Tal. Faz o governo medíocre, não enche tanto saco, não cria tanta polêmica, e ele ganha popularidade, né? É estranho, né? É bom o cara não aparecer, né? Ao invés de aparecer. Eu acho que é muito isso. Aqui atrás. E as imagens que eu vou te mostrar das supostas casas do Dias Toffoli são exclusivas. Essa é uma das sedes do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, os resorts Tayaya, que dentre as suas unidades envolvem o Banco Master, o ministro do STF Toffoli, um advogado da JBS e a família Massa do Ratinho. É claro que tem muito luxo, mas o que chamou a atenção foram os cassinos ilegais com a presença de crianças. Além da torre principal e das casas de alto padrão, existem outras que são super exclusivas e, de acordo com denúncias que obtivemos de ex-funcionários, é ali que se hospedava Toffoli, mais especificamente nessas duas casas, uma utilizada pela família e a outra ele utilizava como escritório particular. Fundos do Banco Master foram utilizados na captação de recursos para esse resort, e o que causa estranheza é que a família de Toffoli já foi dona de 1/3 do empreendimento, mas quando o Estadão foi na sede da empresa dos Toffoli, uma parente disse que não sabia de nada e que ali não tinha nenhuma empresa. Hoje, o dono do resort é um advogado da JBS, mas quando os funcionários são questionados, todos dizem que o dono do resort é o ministro. Nos últimos 4 anos, Toffoli passou ao menos 168 dias aqui, mas ele diz que o resort não é dele, mesmo mantendo as casas luxuosas e sendo o ponto central do empreendimento. Afinal, todos dizem que ele manda e desmanda aqui. E o Ratinho? Bom, ele é o principal divulgador dos produtos financeiros do Banco Master, o principal divulgador dos resorts Tayaya. E aqui nós estamos fazendo um resort chamado Tayaya. Além das famílias terem sido sócias em um dos Tayayas. Você mesmo pode ver nesse contrato com a firma reconhecida, Massa e Toffoli. Se você quer me ajudar nesse trabalho investigativo, eu peço para você compartilhar esse vídeo. Não é qualquer um que tem coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui. O Tayaya... Vamos lá, que agora que a gente vai começar a contar a história da nossa viagem. Porque assim, por mais que a gente vai ter outros vídeos que vão ser soltados ainda. A gente foi na cidade de Ribeirão Claro, a gente andou lá, a gente conseguiu subir o drone, igual o Bertolucci disse no vídeo. As imagens são nossas, a gente gravou, a gente subiu o drone, a gente passou por cima e gravando e tal. A gente pegou um barco, a gente foi até uma parte que tinha que era próxima ao resort, onde ele fez esse vídeo. Então, assim, foi um puta trabalho de investigação mesmo, assim, pique cena de filme, tá ligado? Porque a gente foi lá e tal, podia eventualmente ter dado algum tipo de problema, né? Porque os donos do resort estão meio assim, agora com a repercussão que teve na mídia, tá todo mundo meio de olhos muito abertos. E o mais interessante disso tudo é esse lance da ligação do Dias Toffoli com a cidade. Porque, assim, a gente chegou, a gente gravou um pouco com o drone, em outro ponto, e aí a gente foi andar na cidade para conhecer, conversar com pessoas, eventualmente descobrir alguma coisa, e
estava andando, a gente chegou na cidade, tinha lá a praça, a cidadezinha do interior é muito bonita, inclusive, tem aquela praça que normalmente tem uma igreja e tal, e daí o pessoal fica por lá. A gente foi andar na praça, tinha uns velhinhos ali jogando jogos e tal, a gente foi conversar com eles. Todo mundo sabe do esquema, todo mundo tá de olho, porque a cidade tá aparecendo, né, nacionalmente por conta desse lance do resort do Banco Master. Mas todo mundo tinha um certo receio. Porque assim, era aquilo lá, você viu os esquemas, né? Ah, vi, absurdo, não sei o quê. Você viu o Toffoli, né? Sim, não, o Toffoli tá metido com isso aí, tem problema aí. Ah, vamos dar uma entrevista. Não, pelo amor de Deus, não quero aparecer falando sobre. Todo mundo muito receoso em dar entrevista. Justamente, obviamente, eu não vou ser leviano, mas tipo assim, a cidade tinha um clima meio que como se fosse quase que uma propriedade particular da família. Parecia que era literalmente uma extensão do patrimônio deles. Porque todo mundo que a gente conversou já tinha visto o ministro Dias Toffoli, alegava que trabalhava em tal lugar e aí teve contato com ele. E, assim, era até um pouco bizarro o medo das pessoas de comentar publicamente sobre isso, porque falar assim com a gente, todo mundo falava, tipo, todo mundo aí sabia que estava acontecendo algo de errado. Só que aparecer nas câmeras era, tipo, as pessoas tinham um medo real e justificável até, de certa forma, né? A gente não sabe até que ponto eles exercem poder na cidade. Aí, andando ainda pela cidade de Ribeirão Claro, a gente... eu não sei se... Enfim, em breve haverá uma denúncia envolvendo o... Já soltei aqui, tá dado o spoiler aí, que a gente protocolou. E mais do que isso, aí quando a gente foi andando para fazer essa denúncia, inclusive, a gente descobriu que apesar de Ribeirão Claro ser uma cidade de 7 mil habitantes, portanto, não é uma grande cidade, tipo, não é um polo de pessoas onde você necessita ter uma estrutura, ela tinha um fórum eleitoral. E um fórum eleitoral, assim, grande. Era um prédio da hora ali, um prédio grande, não vou exagerar, era um prédio relativamente grande. E era engraçado o contraste, porque era a cidade de 7 mil habitantes, era quase que um bairro residencial e do nada um fórum eleitoral ali no meio. Isso, é esse daí. Do nada um fórum eleitoral ali no meio, e como você pode ver o nome, taca no Google aí rapidão, Luiz Toffoli, pra gente ver o que aparece. É que eu acho que vai aparecer um monte de notícia do caso da cidade, mas enfim. Deixa eu ver se tá mostrando Não, lá. acho... Mas coloca o fórum ou só Luiz Toffoli? Só Luiz Toffoli, vai em tudo. É que eu acho que tem um artista com esse nome. Aí fala do Dias Toffoli. Você pode ver que tem um monte de imagem do Toffoli, porque o Luiz Toffoli é o pai do Dias Toffoli. Uhum. Então, assim, é um cara onde quando a gente foi na cidade, a gente descobriu que todo mundo ali alegava que já tinha visto, que sabia que ele mexia na cidade. O fórum tem o nome do pai dele. O Toffoli ele foi nomeado cidadão honorário da cidade de Ribeirão Claro. E ele disse que não tem nada a ver. E ele disse que não sabe, que só se hospedou ali uma vez ou outra. Que já seria estranho já. Mas ele alega que não tem nada a ver. Pô, você tem um fórum da cidade com o nome do pai dele. Eu acho que isso é muito bizarro, cara. Tipo, é muito papo de filme, tá ligado? De máfia até. Não vou ser leviano de novo, mas soa muito como se tivesse uma máfia na cidade que eles exercessem o controle total dela. Lembrando porque, cara, que cidade... o Toffoli é conhecido por ter entrado no STF sem ter a capacidade de ter entrado lá, né? De ter sido colocado ali, parece que entre os pares dele ali existe até uma chacota, assim, do pessoal falar que ele é um dos únicos que não passou em concurso para juiz, né, antes de entrar lá. Não, sim, e continuando sobre o lance da cidade, cara, é muito louco esse clima de Velho Oeste, de controle territorial, e realmente, cara, é muito difícil assim, olhar pra tudo isso e falar que, não, o Toffoli não tem nada a ver com o lugar, não tem nada a ver com a cidade. É a estratégia que eles estão tentando vincular. E a nossa investigação, ela tá indicando aí, a gente cita o lance do fórum até, o primeiro vídeo que foi postado nesse sentido, mas o França, o Will
gravaram um vídeo sobre também, acho que vai sair em breve. Nessa ida para Ribeirão Claro, eu tentei ficar mais na minha e mais auxiliando o pessoal, porque eu acho que realmente é um tema muito grande até para mim. Eu prefiro nesse momento mais acompanhar e tentar entender junto com o pessoal do que realmente pegar o tema como se fosse para mim, né? Tipo, querendo ou não, a maior parte da investigação foi feita pelo Bertolucci, então ele tem que ter o protagonismo nesse caso. E acho que tem um vídeo do França aí que ele fala. Eu acho que é esse que tá o Rio. Não, esse é o do Bertolucci. É o que tá do lado, tem a foto do Toffoli. Vamos passar ele também. Fui no resort do Toffoli e descobri uma bomba que pode abalar a República. Em dezembro de 23, o ministro Dias Toffoli livrou a JBS de uma multa de 10 bilhões de reais aplicada pela Lava Jato. Logo após a decisão, o advogado Paulo Barbosa, ligado à JBS, começou a investir no resort Itanhaém, que foi fundado pelo primo do Toffoli com grande participação societária dos irmãos do ministro. Porém, funcionários afirmam que, na verdade, o dono do resort é o juiz do Supremo. Agora eu vou revelar o que o Brasil ainda não sabe. No dia da compra pelo advogado da JBS, os documentos mostram que o valor do hotel foi aumentado de 16 para 29 milhões de reais. Isso quase que dobraria o valor que o primo do Toffoli, sócio do resort, receberia pela venda. Guarde esse número, 29 milhões de reais. Segundo nos foi revelado por diversas fontes locais, um pouco depois desse fato, o advogado da JBS teria comprado um terreno vazio no entorno do resort por 27 milhões de reais, pagando quase o mesmo valor de um resort com todo esse luxo aqui. Essa tese também é sustentada pela compra de outro terreno vazio nas proximidades, adquirido por 14 milhões de reais, valor acima do preço de mercado, conforme mostra essa escritura que descobrimos. Segundo nos revelaram diversas fontes locais que teriam tido acesso ao projeto, a finalidade desses terrenos seria a construção de um mega cassino na região, o que inclusive justifica e explica a matéria do Metrópolis, que revelou que havia um aeroporto sendo construído na região. Enquanto tudo isso acontecia, Paulo Barbosa ficou muito amigo do prefeito de Ribeirão Claro, a cidade do resort. Olha aqui os dois juntos nessa foto. De acordo com o que descobrimos, ele teria feito várias doações para o município, como por exemplo esse caminhão aqui, e mantido uma vida de luxo para o prefeito, com direito a viagem de jatinho e festas em outros estados. Até hoje, a imprensa nunca tinha conseguido mostrar o rosto de Paulo Barbosa, mas nós conseguimos. Preciso da sua ajuda. Esse rosto aqui precisa ficar famoso, o Brasil inteiro precisa conhecer essa cara. Encontramos outras bombas sobre esse caso que ainda não podem ser reveladas porque estamos apurando os documentos. Por isso eu peço que você siga o perfil para acompanhar o desenrolar desse escândalo. Vem mais coisa por aí. Fui no resort do... Eu ia chegar lá. Mas igual eu disse, é muito esse lance da boneca russa. E a gente tá descobrindo muita coisa. Deixa eu ver se esse... esse não é o do tem nada França. a ver com o Itanhaém. Apesar do Fórum Eleitoral da cidade de Ribeirão chupão Claro levar o nome do pai do Toffoli. O ministro Dias Toffoli não tem nenhuma relação com o resort Itanhaém, mas foi homenageado aqui na Câmara de Vereadores de Ribeirão Claro em 2017 pelos grandes serviços prestados ao município. Qual é a relação do ministro com a cidade, além da hospedagem dele neste resort? A família Toffoli não tem nenhuma relação com o Ribeirão Claro e com o Itanhaém. Mas olha esse condomínio que é da família Toffoli. O ministro Toffoli nada tem a ver com o Itanhaém. Mas vejam aquelas duas casas lá em cima, Sobrado 13, Sobrado 14. São de uso exclusivos do ministro dentro de todo esse resort. Nós já vimos histórias como essa. Lembre o triplex do Guarujá, a chácara em Atibaia, o pedalinho, os quadros do Lula. Às vezes, não precisa estar no nosso nome. Pode estar no nome de um amigo que nos empresta de uma forma exclusiva. Só nós usamos. Quantas vezes o ministro Toffoli esteve aqui nessa casa nos últimos anos? Qual a relação do ministro Toffoli com a prefeitura e com o município de Ribeirão Claro? Isso precisa estar às claras. Já muitas pessoas defendendo a democracia do Brasil, mas a nossa república carece de defensores. De uma república ética, de uma república transparente e de uma república que o Supremo seja o guardião da Constituição, não seu usurpador. O Toffoli não tem nada... Grandioso Luiz França. Se Deus quiser, será governador do nosso estado, tirando o bosta do Ratinho Júnior daí. Rapaz, ele vai fazer barulho nessa campanha, hein? Nesses debates aí, vai ser bonito de ver. É que assim,
Muitas coisas a gente não pode soltar ainda, mas o que eu posso dizer pra vocês fiquem atentos nas próximas semanas que vai ter aventuras incríveis rolando. Eu infelizmente não vou conseguir participar de algumas delas, mas vai ter aventuras incríveis rolando aqui no nosso estado do Paraná, puxadas aí pelo França, pelo Will, pelo Bertô. Mas é isso, cara. A gente foi em Ribeirão Claro, a gente conversou com um monte de gente, a gente descobriu um monte de coisa e isso vai começar saindo aos poucos, né? Igual vocês puderam ver, cara, ficou muito bom o vídeo do Deiro. Quando a gente chegou na cidade, a gente fez alguns vídeos mais básicos antes de conversar com o pessoal, cara. E quando a gente começou a conversar com a população, a gente foi descobrindo muita coisa. Fulano que tinha um documento tal, fulano que tinha convivido e sabia de tal coisa, aí o fulano que tinha foto do advogado da JBS que ninguém tinha até o momento, que não tem em nenhum lugar da internet, agora o Pedro revelou. Assim, às vezes, cara, e é por isso que muita coisa fica abaixo no Brasil, né? Muito escândalo não é revelado, porque às vezes você tem que estar no lugar, você tem que conversar e ter a sorte de falar com a pessoa certa, ou com a pessoa que vai te levar até a pessoa certa, que vai saber trazer uma informação que ninguém tinha. E assim, seria muito bom se a Polícia Federal estivesse fazendo esse trabalho, né? Cara, eu não vou meter o pau na Polícia Federal, mas seria muito interessante se a gente tivesse um empenho maior nesse tipo de investigação e isso já fosse apurado e já saísse na mídia e tal. O lance da ligação da família Ratinho com o pessoal do Tayaya, poxa, a mídia só falou disso depois do vídeo do Bertolucci, porque foi ele que revelou, porque foi investigação paralela que a equipe do Bertolucci fez, que chegou na conclusão, que descobriu o envolvimento da família do Ratinho. Então, assim, a gente carece, de certa forma, principalmente aqui no Paraná, de uma mídia que se empenha tanto. A gente sabe, no fundo, por que a mídia evita de investigar e evita de ir pra cima, né? Porque tem muito interesse de contratos e etc. Tanto que nenhum portal regional aqui do Paraná, se eu não me engano, exceto o Plano Jornal, que eu acho que, se não falou, vai falar ainda, nenhum portal de redes do interior ou regional falou sobre esse lance do envolvimento do Ratinho com o Resort Tayaya. E eu acho que nem vão falar. Aparentemente o pessoal nos bastidores da política paranaense está meio em parafuso, porque não sabe exatamente como lidar com essa situação. E é o que eu disse, cara. Infelizmente, se a gente caçar mais e caçar nos lugares certos, provavelmente a gente vai encontrar mais coisa. E o caso vai se tornar cada vez maior, né? A teia de ligações nesse caso. E é foda, cara. Realmente, o escândalo do Banco Master é o escândalo que abriu, assim, todos os podres da República Brasileira. Realmente aborda pessoas que você nunca imaginaria que estariam junto nele.